Boa noite, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, demais presentes, os que nos assistem pelas redes sociais. Né? Senhores, nós estamos de retorno, né, nossa casa, né, após o recesso. E tivemos agora, aliás, estamos tendo umas pautas muito boas para discussões. Dentre elas, a questão desta reunião que nós tivemos aí com o governador, a gente foi chamado, né? Recebemos esse convite. Primeiro ponto foi a questão dele, questão pessoal dele, governador, em agradecer, vereador Pará, né, o apoio, né, do Elésbio Veloso, uma boa parte de Elésbio Veloso, representada pela oposição, né, em sua campanha, que agradeceu, que se não fosse o empenho dos correligionários, os apoiadores, não estaria sentado hoje na cadeira do governo do Estado. E, na sua fala, né, ele pontuou os 3 pontos, fez 3 pontos com relação à segurança, educação e saúde. Mas já foi bastante detalhado aqui com relação a esses pontos, mas vamos voltar para Elésbio Veloso, que é o que nos interessa, né? Que é a nossa casa. Elésbio Veloso foi citado, vereador Pará, vereador Cícero Gonçalo, a prioridade da reabertura do centro cirúrgico. Inclusive, vereador Pará, já existe uma tramitação, não é de agora, com relação à questão de equipamentos para o centro cirúrgico. Né? Então, vejamos aqui. Hoje, o Hospital de Elésbio Veloso está com uma gerência de uma pessoa que não é de Elésbio Veloso, né? Que está tomando a frente, se dedicando, né? Olhando para o problema, sem olhar pelos lados, pelas conversinhas, e sim tentando tratar o assunto como deva ser. Hoje, vereador Pará, nós temos o laboratório funcionando, o equipamento de raio-x vai ser trocado por um melhor, já está sendo reformada a sala, já terminou. Nós temos hoje a parte de ultrassonografia que continua funcionando, ortopedia, nós vamos ter o psicólogo, nós estamos tendo psiquiatra, a fisioterapia funcionando na sua totalidade, que devido à pandemia fechou. Então, a parte de urgência e emergência funcionando, médico todo dia, né? A parte de enfermagem toda organizada, né? Com enfermeiro no posto, com enfermeiro na triagem. Não, hoje o hospital está como é para funcionar. Não se funciona com pouco funcionário. Eu ainda acho pouco um médico por dia. Deveria ter um médico lá dentro da internação, outro na urgência, como Valença tem, são 2 médicos, né? Em outros lugares tem 3. Então, tudo que vier de bom para Elésbio Veloso, a gente tem que abraçar. Então, isso foi um ponto que nós cobramos. Foi o primeiro ponto da fala do Dr. Clério, foi a questão do hospital de Elésbio Veloso, a organização do centro cirúrgico, a reabertura do centro cirúrgico. E o governador se prontificou que, devido à região ser muito grande, Valença não dá suporte total para Elésbio Veloso. Hoje, vereador Pará, toda a regulação, ou sai Teresina ou sai Picos. O que se consegue aqui em Valença ainda é a questão de um parto, né? Porque hoje nós não temos ainda condições de fazer um parto. Então, aqui é um hospital de médio porte. O centro cirúrgico funcionando, vai ter as cirurgias todas marcadas, o profissional vai vir para fazer, o anestesista, o cirurgião. Então, o primeiro passo já foi dado, né? Então, eu acho que muita gente critica, fica em redes sociais falando besteira, criticando, mas está esquecendo que é um bem que é para o nosso Elésbio Veloso. Acho que a gente tem que criticar quando dá errado, parte administrativa. Mas quando é para vir de benefício à população,
a gente tem que agradecer, né? Questão da educação. Você tocou num ponto forte, que é a questão da escola José Martins, né? E, inclusive, eu sou um dos defensores de restaurar ela. É a escola mais antiga do nosso município. Os grandes professores de Elésio Veloso passaram por lá, né? Muitos estudaram, inclusive minha mãe, e muitos estudaram lá, tiveram a oportunidade. Então, o que se colocou, e o que é o mais justo, que eu acredito que seja, é uma parceria do município. O município tem interesse? Resta saber se a prefeitura tem interesse. Faz um termo de doação. Nós temos a UAB, está funcionando em prédio do município. Poderia se alocar, organizar e botar para funcionar lá. Como hoje nós temos aí o SAMU funcionando lá no Cibrazen. Ali não é prédio do município, não. E no tempo que funciona, lá não tinha água, vou dar um exemplo aqui do SAMU, do Cibrazen. Lá era um prédio abandonado, pode-se dizer. Na parte onde hoje é a garagem da prefeitura, só tinha veneno, não se podia botar nada, porque era o maior fedor de veneno, era um depósito de veneno. Na parte da frente, hoje, onde funciona o SAMU, era fechado. Naquele tempo, não funcionava nada, não tinha água e nem energia. E eu vou falar com propriedade, porque no tempo eu prestava serviço lá na SDR, e através de um pedido meu ao secretário de Desenvolvimento Rural, no tempo era o Wilson Martins, foi feito a instalação da água e energia, quando funcionou o programa do leite. Não sei se alguém ainda lembra. O programa do leite, né, que era distribuído mensalmente às crianças de Elésio Veloso. Era todo dia, né? Todo mês vinha, 3 vezes na semana ia entregar o leite. E era colocado lá. Então, o município teve a hombridade com o governo do estado, fez a parceria com o SAMU. A prefeitura está utilizando o prédio, está mantendo, já teve reforma. Então, está conservando. Então, do mesmo jeito, pode ser na unidade escolar Zé Martins. Quando ele falou também da questão de uma empresa, um órgão, fora governo do estado, prefeitura, a questão de uma doação, ou próprio vender, eu achei até esquisito, questão de venda. Mas, quem tem a administração é ele, né? Ele tem que saber fazer o melhor para as pessoas, mas nós, lesbonenses, temos que bater o pé. Que nós só aceitamos de duas uma, ou o governo do estado reforma e dá uma utilidade, ou o município toma conta, que é para ficar funcionando para Elésio Veloso. Questão de segurança pública, uma coisa que nós batemos muito, que está acontecendo muito em Elésio Veloso, né? A questão da falta de policiamento. Recentemente, nós fomos contemplados com a questão da companhia. Vai vir mais policiais para Elésio Veloso. Vai resolver, em definitivo? Não. Vai dar uma melhora, né? Então, nós vamos passar de um contingente X para 3X. E, com certeza, as outras cidades também vão ser agraciadas. Então, se toda a cidade ela aumentar o seu contingente de policial, vai ficar melhor. Não vai sobrar só para Elésio Veloso essa questão da sobrecarga. Com relação à questão da regulação, que se tocou muito, e eu digo isso porque é injusto, né? A gente vê pacientes, quando são regulados para picos, eles não querem. Isso aí nós tratamos lá também. E foi dito que os pacientes estão se recusando a ir a picos. Não querem. E ele disse prontamente que já ouviu falar, não só foi da gente não, da região de Picos também. Mas ele disse que está estruturando a parte da saúde em Picos, uma casa de saúde para urgência e emergência, outra só para parto, né? E outra para a parte de atendimento ambulatorial. Então, já está sendo reformado um hospital grande. Então, reformando, estruturando, vereador Pará, vai melhorar para a nossa região. A região de Picos é uma das maiores, aliás, é a maior da nossa região aqui, desse setor. Então, ela absorve mais de 50 municípios, né? Então, hoje a distância Teresina, Picos, Teresina, Elésio Veloso,
Elesbão Picos e Elesbão Teresina é a mesma, né? Então, quando se fala em HUT é gerenciado pelo governo do estado, não, é pelo município, né? Prefeitura. E vou lhe dizer bem aqui, essa semana nós tivemos casos de pessoas, vereador Cícero, marcada a cirurgia, foi suspensa a cirurgia por falta de fio de sutura. Essa senhora aqui, eu quero comer então, lá. Ou não, onde é que está a situação? Paciente internado, falta de fio de sutura. Foi suspensa a cirurgia. Então, está uma situação séria. Então, e uma coisa que ele pontuou, educação, saúde e segurança. São as 3 bandeiras do governo dele que ele quer resolver o problema. Outro ponto é a questão de infraestrutura, de construção, questão de obras, vereador Cícero. Ele disse que não adianta se tratar de obras, solicitações de obras agora para fazer, sem terminar as que estão em andamento. Então, ele quer priorizar as que já estão com a carteira assinada, para terminar, para se falar em outra obra, né? Então, são demandas que se tratou, e deu a oportunidade a gente de palavra, da nossa fala. Eu fui um dos que pediu a palavra e questionei, principalmente fiz a questão do hospital, né? A questão do atendimento. Às vezes, é aquela história, você tem um profissional na área, em todas as áreas, mas não tem a parte, como é que se diz, física. A estrutura física não está adequada. É o que se está tentando corrigir aqui no hospital. É o que se está tentando corrigir no hospital. Recentemente, nós recebemos agora uma criança, 5 anos de idade, e você sabe quem é a mãe. Então, e ali foi uma briga na Justiça, Ministério Público, para poder equipar uma sala aqui no hospital do nosso município para receber essa criança, né? Então, é todo um aparato de fisioterapia, principalmente fisioterapia. A parte estrutural da sala, foi reformada essa sala para ela, aumentou porta, mexeu em banheiro, toda adequada justamente para ela ser bem acolhida. Questão dos profissionais, tem uma equipe de enfermagem em cima, direto, uma equipe de fisioterapia também, para dar todo o suporte. O médico, que é o plantonista diário. Então, fica próximo, vai ficar próximo da família, a mãe vai ter mais acesso, ela vai ter acesso diário, sem interrupção, de manhã, de tarde, de noite, ela vai poder acompanhar a filha dela. Como em Teresina, era uma vez por semana, às vezes não ia porque não tinha transporte para ir, não tinha condição, né? Infelizmente, a secretaria não deu suporte total para isso, mas já está aqui, foi através do Ministério Público, uma confusão grande. Não sei se, vereador Gonçalves, você lembra do doutor Telmo Mesquita? Pronto. Eu tive com ele em Teresina e ele tocou nesse assunto dessa criança. Da estrutura, ele faz parte desse setor. De como o hospital poderia acolher a criança, receber e dar totais condições que ela permaneça por muitos e muitos anos. Siga a vida dela. E dando condições da mãe estar todo dia fazendo a visita, estando ao lado dela. Vou dar um minuto para o vereador parar. Colega vereador Fernando, você falou aí de regulação dessas pessoas para picos. Eu acho que o governador, a Secretaria de Saúde, ela gasta muito mais com transporte, com combustível, com peça, com motorista, transportando gente para picos todo dia. Se nós temos, por que nós não fazemos, ou eles mesmos não fazem? É simples, porque quando se quer é simples. Tem toda a estrutura, o governo do estado tem toda a oposição para fazer isso aí. Oeiras tem um regional. Foi conseguido para lá uma UPA. Pouca gente se desloca mais para picos, ou de lá daquela região,
de Francinópolis para lá, seria destinado Picos ou Floriano. Ninguém se fala mais em Floriano e nem em Picos. Essas pessoas são lotadas no regional de Oeiras, ou, quando precisa de uma UTI, vai diretamente para a UPA. E se nós temos uma regional Valença composta de 16 municípios, por que não esse gasto todo? Por exemplo, você bota 400, 500 reais num carro desse para ir, numa ambulância para ir para Picos. Ela vai deixar aquele paciente estar de alta, o município vai mandar buscar mais 500 reais, já vai para R$1.000. Amanhã, mais tarde, outro de novo, mais tarde, outro de novo. Se você for somar o gasto que o Estado e o município têm com o paciente, se tem uma regional tão próxima, um hospital Estáquio Postela, bem ali do lado, se fazer uma UPA ali perto para atender os nossos municípios, fogaria Picos, fogaria Teresina. É só eles ter a técnica e dizer, nós estamos gastando mais. Se eles querem reduzir gasto, vamos sentar bem aqui com os deputados, com representantes da nossa cidade, vamos fazer esse bem aqui em Valença do Piauí. 40 quilômetros, você tira em 30 minutos aqui para lá, você salva vidas, entendeu, Fernando? Salva até mais vida de que pessoas chegam lá já desabilitadas. Como extortia, uma menina ali, a senhora do pé do morro, o hospital teve que mandar, eu não estava lá presente não, mas a estrutura que a mulher estava, eu digo... E a pessoa disse, não, vai mandar para Picos. Eu digo, para que vai mandar para Picos? Aquela criatura está muito desabilitada. Para quê? Será que a pessoa que trabalha há muito tempo, Fernando, no ambiente, ele conhece as pessoas? Tem médico que já diz, não diz para a família, mas ele não manda porque ele já está sabendo. Então, essa pessoa mal chegou em Picos, na hora do entubamento já se apagou logo. Quer dizer, foi um gasto que o município teve. O Estado teve. Não, eu sei. Espera lá, deixa eu falar. A vida, deixa eu completar, eu estou falando da vida. Se lutou pela vida, entendeu? A luta, não estou dizendo aqui referente que não se pode mandar paciente, assunte bem a história. Para não jogar na mídia, que a mídia é a tragédia de muitos. A mídia mal informada. E que se o Pará... Deixa eu referir aqui, é o que eu sempre digo. Se eu estiver falando, médico, o Pará vai escapar, e eu estiver ouvindo, vai não. Doutor, eu vou escapar? Não. Então, para que mandar eu para Picos? Deixa eu morrer pequeno, você não vai escapar. Né? Então, essa senhora que foi desabilitada, muito desabilitada mesmo, ela estava fraquinha, mal chegou lá, a bichinha entrou em óbito. Entendeu? Então, eu estou referindo que se fosse mais perto, vereadora Laís, lá é 160 quilômetros, diminuía 30 quilômetros. Poderia ter salvado a vida dela também e de muitas pessoas que já chegaram lá desabilitadas. Mas, vereador Pará, é o seguinte, tem um ditado na saúde, e eu acho que serve para a vida de todos nós. É. Às vezes você pode pecar por excesso, mas nunca por omissão. Então, quando se refere saúde, vida, ninguém olha para dinheiro. Se vai gastar, chega lá, vai ter o óbito da pessoa. A gente não pode levar para esse lado. Então, quando é para socorrer, tem que se prestar o socorro. Ninguém pode olhar para a questão de gastar. Porque vai gastar um tanque de combustível para ir voltar e ela não vai viver. Não. Mas, peraí, escute. Quem decide essa questão? Se o paciente precisa ir para outro centro maior, que no caso é Picos, Teresina, ou até Valença, dependendo da questão, é a parte médica. Tem que levar o paciente urgente para Teresina, para Picos, para onde a regulação saiu. É tentando socorrer. Só para aquela pessoa viva. Só para encerrar minha conversa com o senhor aqui, rapidinho, eu me referi, vereador, eu agradeço o tempo que o senhor me deu, referindo aqui que fica entendido para a mídia, para os meios de comunicação não informar errado, vou tornar a explicar aqui. É uma destruição quando o meio de comunicação informa uma fala errada. Eu estou referindo, vereador, é que salvaria mais vidas se nós diminuíssemos a quilometragem. Bom, vou dizer meu slogan. São 160 quilômetros
diminuía 30, 40 quilômetros daqui para Valença se nós tivéssemos uma UPA, que lá já tem um regional, como o senhor falou, e eu conheço bem o regional, vivo lá quase toda semana. Hoje mesmo estava lá. Então, quando eu olho para Valença, com tanto movimento de gente, por que não uma UPA ali salvaria mais vida? É o distanciamento que, se eu infartei aqui, não tem um SAMU aéreo, só tem o terrestre, poderia, 30 minutos para esse paciente aqui está ruim, vamos mandar logo ele bem para a UPA de Valença. Botava no UTI, poderia se salvar mais a vida do paciente. O senhor concordaria, né, que Valença salvaria mais vidas se nós tivéssemos uma UPA lá. Nós somos 16 municípios. Concordaria se melhorasse aqui, né? Também, ou lá ou cá. Ele precisava dar 30, 40 quilômetros. É verdade. Ou lá ou cá. A gente cobra. Ou lá ou cá, botasse aqui era... cobra. Não é só você, nem eu, somos todos nós. O povo aqui está cobrando. Então, se está se estruturando o Hospital de Elésio Veloso, melhora. Graças a Deus. Agora, com essa questão de gasto de combustível, de veículo, a prefeitura todo dia manda van, ambulância, 3 carros pequenos. Olha o gasto que não faz. A prefeitura está gastando absurdo de combustível. E aí vai deixar de mandar as pessoas? Não é referente a isso aí. Eu estou falando, é urgência. Não, isso aí é normal. Você está falando, não é normal? Não, normal é mandar. Isso aí é normal, todas as vezes mandar. Todo gestão... Peraí, vereador. Deixa eu concluir minha fala. A prefeitura tem ortopedista e oftalmologista lá em Teresina. Não era para atender nela aqui? Aqui não tem ortopedista? Ortopedista e oftalmologista. O certo era atender em Teresina ou aqui? Aqui. A prefeitura não paga. Então a prefeitura está pagando a consulta e ainda está pagando o combustível para o motorista para ir em Teresina. Ainda tem a ótica. Que a prefeitura faz a consulta. Mediante a consulta ainda vai para a ótica. Mas toda essa gestão tem isso, né? Eu sei, vereador, não estou dizendo que toda gestão deixa de ter. Eu estou dizendo, você falou a questão de carro, transporte, dinheiro público é para gastar com o povo. Veja bem, dinheiro público é para gastar com o povo. Se uma pessoa precisa de uma cirurgia, se for de baixa renda e não tem condições, a prefeitura pode pagar. Independente de quem seja, eu estou dizendo isso, é para gastar com o povo. Dinheiro de Estado, de município, de república, é para gastar com o povo, não é para guardar. Então, não vamos falar questão de gasto não, que gasto tem demais. Pode ser esse prefeito aqui, o que passou, o que vai entrar, vai ter o atendimento de todos. Qual o prefeito que não vai atender? 25 minutos. Vai ter, não tem esse, não tem um mais feio nem um mais bonito. Todos vão atender. Então, quando se diz a questão de saúde não se brinca. Se é para gastar, gasta. Tem um recurso. Eu vi a queixa agora de funcionário da prefeitura, da parte da saúde, com relação ao pagamento. Atrasado. Hoje mesmo eu tive um, que é funcionário efetivo, quase um mês para receber o pagamento, enquanto o serviço prestado recebeu em dias. Aí ficou assim, isso é injusto. Eu que sou efetivo, que trabalho toda semana. Quer dizer que... Não, peraí, deixa eu terminar. Então, essa questão de gasto existe. Entendeu? Nós temos que atender a população no geral. Vou concluir minha fala aqui rapidinho, vou dar meio minuto agora. Não, pode encerrar. Não, vou encerrar. Parou? Pode. Pronto. Presidente, a questão do tabuleiro grande que a nossa colega vereadora falou, nós estivemos participando dos festejos da comunidade Tabuleiro Grande e nós notamos lá um problema muito sério e reclamação das pessoas. Um deles é a estrada que dá acesso ali na Lagoinha, passei lá na Ponte do Cavacinho, foi feito. onde beneficia eles, né? A questão do tráfego, da trafegabilidade que estava ruim. O acesso para a Lagoinha, né? Que dá outro acesso para várias casas. A questão da escola municipal. A reclamação da escola. A questão de limpeza da escola. Estrutura. Equipamento. Como é que os professores
estão dando aula para as crianças com o mínimo de estrutura. Reclamaram da merenda escolar. Então, é uma série de coisas que está próximo da gente. Eu vou querer meu meio minuto. A questão da iluminação pública, que não tem. Muito, não tem. E todo mundo paga. Quando vem do talãozinho de energia, vem o desconto da iluminação pública. Então, o básico nós temos que resolver. Se o Lula diminui o recurso, todo presidente diminui. Tem um tempo que ele aumenta, tem um tempo que ele diminui. Tá demais. Vou lhe dar um exemplo aqui do tempo da Rosa Moura, era prefeita, Demais. presidente era Fernando Henrique Cardoso. Era pior 1000 vezes. Era descontado, era quase a metade do fundo de participação na parcela. E tinha que fazer, botar a mão na cabeça, né, vereador Cícero, como era, você participava do governo da Rosa Moura e sabia como era a luta para poder se organizar e pagar o funcionário, que ela nunca atrasou, pagou em dias, pagou o 13º de acordo com o aniversário, que o prefeito não tinha feito. Então, o gestor tem que se organizar. Não adianta você botar muita gente na prefeitura e não poder pagar. Então, o governo Bolsonaro mandou muito dinheiro para Lesmo Veloso, de a pandemia, mas era um dinheiro provisório, não era definitivo. O governo Bolsonaro saiu, não mais presidente da República. Então, e ele investiu muito porque queria ganhar a eleição, né? E agora os prefeitos estão com as mãos na cabeça, sofrendo para dar condições de manter a prefeitura funcionando. Seus funcionários em dias, seus insumos, educação, saúde. Vou lhe dar um minuto para encerrar. Não, eu lhe pedi meio minuto só. Não? Então, fica aqui minha fala, presidente. Viu? E aqui serve como indicativo a questão do tabuleiro grande. Das estradas, da iluminação pública também e da escola. Um minuto aí, Fernando. Me dou. Eu tive ontem lá. Fui lá uma farinhada ontem. E lá então, a estrada que sai da API é do governo. Acho que é do pessoal de regeneração. É para asfaltar. Está prometido o asfalto. Aí eu vou andar de joelho se asfaltar. Oi, rapaz. Eu ando. Eu sei que tá amado. Está prometido o asfalto. Ai. Pois tá bom. Eu sou daquele também, só acredito vendo. Mas eu também não posso questionar, né? Aí eu lhe digo, se botar o asfalto lá, eu vou dar entrada até lá naquele colégio de joelho. Pô, vai arrancar o Lá esse eu não vou. Pode fazer, eu não vou. Eu vou. Agora, pisar, eu lhe garanto que estão fazendo. Estão fazendo. E é perfeito. Vou sim, estou lhe dizendo. Pronto. Sim, Presidente, aqui, ó. vereador. Esse rabinho aqui, ó. Ó, vereador Pará, a questão. Hoje, vou tocar num assunto aqui que se debateu muito aqui na Câmara, a questão do transporte escolar. Né? Certo. A falta do transporte escolar. Né? Da empresa que não estava dando suporte. Eu falei para o governador, foi a verdade. Certo. Não presta, a Correto. empresa que está lá não presta. E agora ela terceirizou. A empresa responsável. E ele é sabedor Correto. disso que não funciona. Qual o intuito? Já disse, e vou dizer mais uma vez, foi o que ele disse. O intuito que quer funcionar é ter a parceria com o município. E entregar a linha do transporte escolar do Estado com o município. Que o município vai ó, para você ter uma ideia, o sentido da coisa. Integrar transporte escolar municipal, transporte escolar estadual. Alinhar a data das aulas do município com o do Estado. No dia que começar do município, começar do Estado. Lógico, isso aqui vai funcionar agora? Não. Primeiro tem que sentar com os prefeitos, né? Os prefeitos que quiserem, né? O repasse é para ser feito para a prefeitura e ele se responsabilizar. Né? Logicamente, o tanto que se paga para uma empresa que vai fazer aquele transporte, não é o mesmo valor também que eles vão repassar para o município. Porque a empresa tem a questão de funcionários, né? Então, e a prefeitura já tem uma estrutura. Então, olha só, uma boa notícia, eu acredito que seja.
Então, se a prefeitura está dando conta do transporte dela do município, consequentemente pode dar, porque ela pode, vereador Pará. Em vez de um carro da prefeitura e um do estado, vai só um. Ela otimiza, aqueles alunos do estado vem junto com o do município. Então, é uma ideia boa, que os prefeitos podem abraçar. Eu acredito que o daqui já queira também, que ele já foi atrás. Eu já tive lá no meio também, já se prontificou de ir atrás, né? Já teve umas conversas com relação a isso aí. Então, é mais uma coisa boa para Las Veloso. Obrigado, boa noite. Não, depois a gente conversa. Mano. Vai parar. Referente à merenda escolar, vereador, porque às vezes não é nem tanto o que a pessoa diz. A pessoa pode chegar para mim e parar, está faltando, mas eu vou verificar essa merenda escolar peraí, na comunidade Qualidade. Tabuleiro de qualidade, se Também. é de qualidade ou não, vou lá na comunidade Tabuleiro Grande e vou pedir. Não, eu vou pelo menos em 2, vou fazer essa meta. E vou trazer aqui para você. E referente ao atraso dessa pessoa que você disse que está atrasado o efetivo, eu vou também trazer para você, que eu vou me informar direitinho para sexta-feira. Foi uma queixa do funcionário. Pois é. Aí, porque eu não tomei conhecimento. E o tema de sexta-feira são a merenda escolar e esse atraso que o senhor está dizendo aí, dessa pessoa de efetivo. Até eu acho estranho, mas eu vou tomar conhecimento. Vou lhe dizer, secretário de Saúde,